Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa nossa aula aqui, eu vou gravar uma rotina aqui, um script no R, para que a gente possa testar regressões, tanto logísticas quanto lineares, né? Então, o script especificamente da aula eu já tinha mandado para vocês, mas aqui para refrescar a memória, vou apresentar aqui o passo a passo aqui. Tá. Bom, lá no Moodle, vocês vão encontrar aqui na nossa página do curso no Moodle, eu acrescentei aqui algumas coisas aqui na nossa parte inicial, aqui geral, o livro R para Cientistas Sociais, e também um curso no YouTube que tem algumas noções introdutórias de R. E daí a gente vai lá para a nossa aula sobre regressão linear e logística, nossa aula 11. Aqui você já tem os slides de vocês, os slides que eu produzi para a aula, a atividade, a aula já de regressão, o link no YouTube, e aqui o script, né? Vocês podem clicar aqui. Ele já sai, ele sai assim. Isso aqui vocês podem colar ali no RStudio. Então tá, eu vou abrir aqui no meu computador aqui o RStudio. Demora sempre um pouquinho, né? Isso faz parte. Aí eu peço desculpas de antemão aí qualquer barulho aqui, além do que não for da aula, né? Porque, enfim, estou no prédio aqui, gente fazendo obra, conversando, enfim. Então tá, eu vou criar aqui, eu posso criar aqui um novo script do R, a partir daqui, pelo File, New File, ou eu posso apertar Ctrl Shift N, vai me criar uma nova página aqui. Eu posso copiar aqui, colar na minha página aqui do R, ok? Posso salvar também. Salvo. Eu vou salvar aqui no caso na pasta aqui, na minha pasta da disciplina, metodologia, scripts R. Nessa pasta aqui eu salvei, além dos scripts, aqui tá esse script específico que eu estou passando para vocês, é esse 4 aqui, né? Mas nessa pasta aqui eu gravei já a minha... Eu tenho aqui os bancos de dados específicos, né? Para cada aula. Então, por exemplo, tem aqui esse banco de municípios, que eu já passei para vocês, está lá no Moodle também, e o banco do Datafolha aqui, Covid-19. Eu já tenho salvo esse script igual aqui, esse arquivo aqui. Mas eu posso salvar com outro nome aqui, posso salvar aqui como regressão linear e logística. Então, vou salvar. Tá aqui, beleza. Então, a primeira coisa, né, o primeiro passo, eu vou carregar o meu banco de dados, apertando ali Ctrl Enter.
posso apertar tanto Ctrl Enter, quanto eu posso selecionar aqui e apertar o Run. Daí, eu vou para a minha pasta específica que eu salvei os arquivos, mas vocês podem, enfim, salvar em alguma outra pasta os bancos de dados. Então, eu vou lá na minha pasta aqui e vou essa pasta aqui que eu quero trabalhar. Opa, desculpa. Scripts R, porque aqui tem os bancos de dados que eu preciso. E o banco de dados específico que eu preciso é esse aqui, municípios e estatísticas, né? Sempre se lembrando que ele tem que ser um arquivo separado por vírgula aqui, valores separados por vírgula. Em português vai estar diferente, né? Vai estar arquivos separados por vírgula, que está em inglês, porque se o Windows aqui já está em inglês. Então eu vou abrir aqui esse meu arquivo. Vocês podem ver aqui que vai abrir para vocês provavelmente nesse layout aqui, municípios, tá? Tem 5.569 observações de 36 variáveis, ok? Esse banco de dados em específico, ele está lá no Moodle, na nossa aula 9. Aqui, base de dados municípios, vocês vão clicar, aqui vai ter todos os bancos de dados, ok? Bom, eu falei para vocês, né, que a gente precisa às vezes excluir os arquivos que... Desculpa, excluir os dados aqui que tem informação omitida, que não tem informação, mas nesse caso eu não vou precisar disso aqui por enquanto. Então eu tenho aqui posso observar aqui os dados, as 6 primeiras observações para cada dado, né? Tenho aqui, olha, ID, município, estado, região e assim por diante. Posso ver aqui o summary, que eu posso ver as estatísticas de cada uma das minhas variáveis. Então, como eu fiz ali na nossa aula, eu quero testar uma hipótese para ver se existe uma relação entre desigualdade e qualidade de educação. Qualidade da educação vai ser mensurada com uma taxa de aprovação no ensino fundamental, enquanto desigualdade vai ser mensurada a partir do índice de Gini. Então, eu posso ver aqui, por exemplo, com o summary, que eu tenho aqui os municípios com aprovação aqui, então eu tenho a taxa mínima de aprovação de 64,5%, mediana de 93,2%, média de 92,1%. Posso ver isso aqui também através de um histograma aqui. Pode ver que os dados estão distribuídos, uma distribuição que não é normal. Daí a distribuição normal nesse sentido ela não significa que essa distribuição ela seja não seja legal ou coisa do gênero, simplesmente que ela está mais próxima de uma figura mais ou menos assim, que ela está mais próxima da média. Então aqui minha variável independente 1 é o índice de Gini, então se lembra aqui que eu uso a função summary, banco de dados aqui municípios, cifrão, que eu pego a variável que eu preciso. Então, por exemplo, se eu fosse reescrever isso aqui, summary, já vai abrir o parênteses, municípios, que é o banco ali, meu banco de dados que está aqui no meu ambiente. O cifrão, ele vai puxar todas as variáveis. No caso aqui, eu quero o índice de Gini, né? Então, ali aqui embaixo eu vou ter os valores da estatística. O histograma é aquele aqui, este aqui. Eu posso ver a associação aqui entre as duas variáveis a partir de um gráfico.
como as duas variáveis são contínuas, o gráfico de dispersão é o gráfico mais indicado. Então, aqui eu estou vendo que tem uma relação aqui, talvez não tão linear assim, entre aprovação no ensino fundamental. Lembre-se sempre que no eixo, o eixo Y, o eixo vertical do gráfico, vai sempre ficar variável dependente, que a gente quer explicar, e no eixo horizontal, no eixo X, a nossa variável independente, o que a gente acha que explica. Então, nesse caso, eu quero ver o efeito da desigualdade sobre a aprovação no ensino fundamental. Bom, para fazer uma regressão linear, no caso aqui vai ser uma regressão linear bivariada, eu tenho que criar um vetor, então eu crio aqui um vetor chamado modelo, mas vocês podem alterar esse nome, qualquer nome para ficar mais claro. Igual, ou este símbolo aqui, e daí eu tenho a função LM, que significa Linear Model. Então, um modelo linear, uma regressão linear. Então, eu tenho aqui minha variável dependente, que é a aprovação do ensino fundamental, é uma função do índice de Gini, dado aqui por esse sinal. E eu tenho que sempre colocar aqui os dados, data igual municípios, né? Se eu fizer, por exemplo, se eu excluir isso aqui, se eu botar só as duas variáveis, eu vou testar, ele vai dar uma mensagem aqui de erro, dizendo que, olha, o objeto aqui, aprovação do ensino fundamental, não foi encontrado, né? Porque ele precisa reconhecer que tem nos dados aqui municípios. Ok? Rodei o modelo aqui. Ver aqui os coeficientes. E o summary, que eu consigo ver aqui de forma mais detalhada o que saiu no modelo. Então, eu tenho ali o valor dos residuais, que sempre se lembrem, né? Quanto maior o número dos residuais, menor a previsibilidade do resultado, né? Pior vai ser a nossa predição a partir da regressão linear. Mas o que eu posso ver aqui, por exemplo, que tem os coeficientes aqui, o intercepto, que é a constante, que é o valor de y caso x fosse zero. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se o índice de Gini fosse zero, supostamente, mas esse número não é real, não tem nenhum município com índice zero, ou seja, totalmente igual à distribuição de renda, a estimativa seria de uma aprovação no ensino fundamental de 104%, também que é uma estimativa irreal, porque a variação da taxa de aprovação é de 0 a 100. Então, não vai ter nenhum município com 104. Se existisse esse município, provavelmente seria um erro do dado, um erro no nosso banco de dados. Mas isso aqui serve como estimativa. O que nos importa, de fato, é a estimativa do coeficiente beta para o índice de Gini. Então, nesse caso, o crescimento de uma unidade de Gini, ou seja, o município se torna mais desigual em uma unidade, a taxa de aprovação no ensino fundamental diminui 25%, ou seja, quanto mais cresce a desigualdade, menor a taxa de aprovação no ensino fundamental. Então, a nossa hipótese, de certa forma, ela se confirma, que há uma relação entre desigualdade e qualidade de educação. E por que eu sei disso? Porque, além do valor aqui da estimativa e da direção do coeficiente, que é o sentido que eu teoricamente esperava, eu tenho também aqui um p-valor. Esses 3 asteriscos me dizem que essa relação ela não se dá meramente pelo acaso. Então, ela ocorre ao menos 999 vezes em 1000. Então, eu tenho uma confiança aqui do que a minha relação das duas variáveis está certa. Eu rejeito a hipótese nula de que essas coisas se dão pelo acaso
e o meu coeficiente segue a direção esperada, ou seja, aumenta a desigualdade, menos qualidade da educação. Tem um recurso aqui interessante no R, que é essa função aqui, predict, que eu incluindo aqui modelo, eu incluo essa outra função aqui, data frame, e daí eu incluo a variável que eu tenho de interesse. Então, eu posso prever a taxa de aprovação no ensino fundamental se o índice de Gini for 0,5. Então, se nesse caso for 0,5, a taxa de aprovação é de 92, lá embaixo, 92,12%. Então, no caso aqui, por exemplo, os municípios que estão... Isso aqui é uma estimativa, é claro. 0,5, digamos, estão no meio do caminho, assim, entre a desigualdade total e a igualdade total. Os municípios médios, com desigualdade média, a gente tem uma taxa de aprovação de 92%. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o índice de Gini maior, então mais desigualdade, que a taxa de aprovação ela cai para 84%. Vou fazer só um exercício aqui, eu vou copiar, então eu cliquei aqui, eu posso apertar com o botão direito para copiar, ou eu posso apertar Ctrl C, vou botar Ctrl C aqui, e vou predizer no caso do índice de Gini de 0,99, ou seja, a quase desigualdade total. O índice de Gini ele varia entre 0 a 1, quanto mais próximo de 0, mais igualitária a distribuição de renda, quanto mais próximo de 1, mais desigual a distribuição de renda. Então, nesse caso aqui, em um município hipotético, porque nenhum município chega nesse valor do índice de Gini, tem uma taxa de aprovação de 79%. Outra estatística interessante aqui dos modelos é essa aqui, do R² ajustado, que nos dá o coeficiente de determinação, ou seja, quanto da variação da variável dependente a gente consegue explicar pelo nosso modelo. Nesse caso, se dá pela uma proporção, né? Então, varia de 0 a 1. Se a gente passar isso para porcentagem, 0,07, a gente tem 7%, ou seja, o nosso modelo explica 7% da variação da taxa de aprovação no ensino fundamental, ou seja, um modelo que explica muito pouco da realidade. Agora, isso não é o essencial em modelos de políticas públicas, o coeficiente de determinação. O que importa mais, o que a gente olha mais, é a direção do coeficiente de estimativa, o coeficiente beta, e a força dessa relação. Então, aqui eu vou incluir no meu modelo mais uma variável independente, ou seja, mais alguma coisa que eu quero para explicar. Vou botar aqui o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Darei o summary para ver as estatísticas. Aqui eu tenho uma distribuição do histograma. O IDH daí é a relação inversa do Gini, né? Quanto maior, assim, melhores as condições do município. Primeiro eu vou estimar aqui um modelo de regressão bivariada, ou seja, só a taxa de aprovação com IDH. A minha hipótese é de que quanto maior o IDH, maior a taxa de aprovação. É importante mencionar, né, que o IDH ele já inclui uma medida de escolaridade no seu cálculo. Então, provavelmente as coisas vão estar bem associadas. Então, eu criei ali meu modelo, novamente, botei modelo 2, porque se eu botasse modelo, ele substituiria o outro que já está aqui, né? Então, eu criei um outro aqui. Eu tenho aqui, posso ver... Estou apertando, quando eu não estou apertando aqui Run, eu estou apertando Ctrl Enter, tá? Então, eu tenho aqui modelo... Então, tenho aqui o meu intercepto e o IDH. Vou botar aqui para ficar mais clara a coisa. Então, eu tenho aqui os residuais do meu modelo. Vocês podem ver que aqui o R² ele cresceu, ou seja, o IDH explica melhor
ele prevê de forma melhor a taxa de aprovação no ensino fundamental. E aqui tem uma relação positiva e estatisticamente significativa ao nível de 0,001. Ou seja, à medida em que cresce uma unidade do IDH, eu tenho um acréscimo de 36% na taxa de aprovação do ensino fundamental. Agora, por fim, o modelo 3, eu vou incluir as duas variáveis no meu modelo. Então, o índice de Gini e o IDH. Modelo. Eu tenho os coeficientes sem nenhuma outra informação. Então, você dá para ver aqui, por exemplo, que o índice de Gini tem uma relação negativa e o IDH tem uma relação positiva. E o summary eu tenho uma informação mais clara, ou seja, o modelo, agora meu coeficiente de determinação é de 0,21 ou 21%. As duas variáveis têm uma relação teoricamente esperada e estatisticamente significativa. O índice de Gini, à medida que ele aumenta, diminui a qualidade da educação, enquanto o IDH, à medida que aumenta a qualidade da educação. E daí vocês vão interpretar esse modelo da seguinte forma. Aqui, por exemplo, o coeficiente estimativo aqui de beta, daí lembre da aula lá da fórmula da regressão, y igual a y igual ao intercepto mais beta vezes x e o erro padrão. Então, o que vocês vão interpretar aqui é que, por exemplo, o crescimento de uma unidade do IDH representa um acréscimo de 33% na taxa de aprovação no ensino fundamental, mantidas as demais variáveis constantes. Enquanto o índice de Gini, à medida que ele cresce uma unidade, a gente tem uma redução na taxa de aprovação no ensino fundamental de menos 9%, mantidas as demais variáveis constantes. Tem, como eu falei nas outras aulas, né, a gente tem vários pacotes no R para, enfim, o que vocês imaginarem fazer. Daí, caso vocês não tenham instalado, vocês instalem esse pacote que chama TextReg, e daí eu vou carregar ele através do comando library. E o que ele me dá? Ele me dá uma visualização mais clara do que a gente está vendo aqui, ó. Ele vai nos dar aqui o intercepto, a constante, intercepto ou constante, o índice de Gini, o R quadrado ajustado. O R quadrado, ele significa o coeficiente de determinação, e o R quadrado ajustado é a mesma medida, porém ponderada pelo número de casos. Tem o número de observações, e aqui os asteriscos dão a informação da significância estatística. Eu vou usar esse comando ali, screenreg, de novo para o modelo 2, mesma coisa, modelo 3. E aqui eu tenho esse recurso aqui que é bem interessante, que é incluir aqui uma lista. Eu posso incluir os 3 modelos para compará-los. Então, por exemplo, o meu melhor modelo em termos do coeficiente de determinação é o modelo 3, com as duas variáveis independentes. Então, o que ele está me dando aqui é o coeficiente estimado, né, nessa primeira linha, e os valores entre parênteses são os valores do erro padrão. Quanto maior o erro padrão, como a gente viu nas aulas de amostragem, menor a probabilidade de que as relações sejam significativas estatisticamente. Então, a gente tem aqui os nossos modelos. E por que o índice de Gini caiu, o efeito dele, né? Porque como a gente incluiu uma outra variável, que tem talvez uma relação mais forte com a taxa de aprovação, o valor, como eu estou controlando, então, essa relação por outra variável, o coeficiente diminui, nesse caso, mas pode não diminuir em outros casos. Aqui é só um exercício
Vou tirar os casos que são NA, que não tem informação, criar esse outro banco aqui, município 2, só para testar aqui a correlação entre as duas variáveis. Vocês podem ver aqui que a gente tem uma correlação entre IDH, índice de Gini, de menos 0,435. Então, o que a gente está vendo aqui é que existe uma correlação entre as nossas duas variáveis independentes, mas isso não significa que a gente tem um problema aí de multicolinearidade, porque geralmente a gente vai ter esse tipo de problema quando a correlação entre duas variáveis independentes exceder o valor de 0,9. Isso, caso aconteça, a gente tem problemas nas nossas estimativas. Mas não é esse o caso, então a gente tá legal o nosso modelo aqui. É que eu botei aqui para uns gráficos mais legais aqui, a partir desses dois pacotes aqui, eu vou carregar, daí caso vocês não tenham instalado, vocês têm que clicar nessa função Install Packages. Eu, por exemplo, vou botar aqui. Ele vai aparecer aqui, e daí eu aperto Ctrl Enter, ele vai instalar. Eu botei aqui um modelo aqui. Esse nosso gráfico aqui não nos diz muita coisa, né? Eu vou botar aqui, acrescentar aqui umas outras coisas, que é esse aqui, para ver se ele fica um pouco mais interessante, a gente consegue interpretar. Bom, o que a gente está vendo aqui, olha só, aqui a gente tem uma linha pontilhada aqui em 0 e o índice de Gini. O que a gente está vendo é que à medida que o índice de Gini aumenta, a taxa de aprovação cai. Esse valor é significativo porque essa linha aqui ela não toca no zero. Essa é uma outra forma de ver a significância estatística. Aqui eu vou fazer o mesmo exercício agora para o nosso modelo 3. E aqui vocês podem ver que o índice de Gini aqui está aqui, à medida que ele aumenta, a taxa de aprovação cai, e o IDH, à medida que ele aumenta, a taxa de aprovação sobe, e tem um efeito muito mais forte. Isso daí a gente pode ver graficamente essa relação. Bom, agora eu vou, para fazer a regressão logística, eu vou carregar aqui o banco de dados do Datafolha. Eu vou lá onde está o meu banco, Datafolha, sempre se lembrando, né? Tem que ser um arquivo CSV, ou um arquivo separado por vírgulas. Eu achei aqui, posso inspecionar os dados, né, observar o que tem aqui no banco. Posso clicar aqui diretamente também. Então, aqui eu tenho as informações do meu banco de dados. As variáveis que a gente vai precisar, a gente já estão com o seu nome, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar variáveis contínuas em variáveis categóricas. Por que eu faço isso? Porque a regressão logística binária, ela trabalha com variáveis categóricas dicotômicas como dependentes. Então, se o R ele entender que aquela variável ela é contínua, a gente pode ter problema na hora de fazer os dados. Então, por exemplo, aqui, fazer o summary aqui do banco de dados. Então, a gente tem aqui uma série de variáveis aqui que tem no banco de dados da folha. E quando eu tenho essa informação aqui, mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, máximo, o que ele está fazendo aqui? Ele está identificando essa variável como contínua. Só que nem toda variável aqui é contínua. Por exemplo, até 24 anos é uma variável dicotômica, que ela assume o valor 0 se a pessoa tem mais de 24 anos, que respondeu esse questionário, e 1 se a pessoa tem até 24 anos. Só que ele está vendo aqui como uma variável contínua, ou seja, ele tá medindo aqui a média, a mediana e tal. Isso aqui não nos interessa, então eu vou criar, na verdade, vou recodificar essa variável, a minha variável
dependente aqui, no caso, como categoria. Vou só um exercício aqui. Vou botar o summary, Datafolha, né? Covid, cifrão, e eu quero aqui a avaliação Bolsonaro pandemia, que é uma variável que eu criei dentro desse banco de dados Datafolha para observar as pessoas que aprovavam o governo, o combate da pandemia pelo governo Bolsonaro de maneira ótima ou boa. Então, eu vou fazer o summary aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, que ele está identificando essa variável como uma variável contínua, mas ela só tem dois valores, 0 e 1. 0, quando a pessoa avalia o governo de forma péssima, ruim, regular. E 1, quando a pessoa avalia o governo como ótimo ou bom. Então, eu vou fazer essa transformação aqui, ó. Então, estou dizendo aqui, eu quero o banco de dados Datafolha, o cifrão, a variação, igual a como fator, e, de novo, Datafolha, a variação Bolsonaro pandemia. Só para vocês verem a diferença que vai acontecer. Agora ele está avaliando como categórico. Então, aqui no caso, tem as pessoas que avaliam o governo de maneira regular, ruim, péssima, são 1.443. As pessoas que avaliam positivamente o governo, 602. E eu tenho 20 unidades aqui, 20 linhas sem essa informação. Ok? Eu quero estimar um modelo aqui de regressão logística binária, considerando que eu quero investigar a probabilidade de que uma pessoa que acha que os brasileiros estão exagerando na sua preocupação com a pandemia, qual a probabilidade de que as pessoas que acham isso, elas vão avaliar positivamente o governo federal no combate à pandemia. Então, eu preciso criar um fator aqui dela também, e daí eu vou estimar o meu modelo. Daí aqui, vocês vão ver que o modelo 5, porque enfim, poderia ser modelo 4, acho que ele é melhor. Mas eu tenho aqui, vou criar o vetor aqui, o modelo, que vocês podem ver que a função é diferente. Não é LM, não é um linear model. A tradução seria um modelo linear generalizado, que eu estou avaliando aqui. A variável dependente é a avaliação do Bolsonaro na pandemia, pela preocupação e exagero. Os dados são Covid, Datafolha aqui, Covid-19. E daí eu acrescento essa informação aqui, que a família de distribuição da variável dependente é binomial. Isso quer dizer, basicamente, que ela varia entre duas informações, né? Então, avalia bem ou avalia mal. Então, eu vou rodar meu modelo. Vou ver aqui o summary. Então, eu tenho aqui uma relação positiva, ou seja, as pessoas que acham que o brasileiro está se preocupando demais, digamos assim, os mais negacionistas avaliam melhor o governo. Só que eu tenho essa estimativa aqui de 0,6. Esse número aqui não me diz muita coisa. Então, eu preciso avaliar de outra forma essa relação. Então, eu preciso desse pacote aqui, MFX, que ele nos ajuda com essa função aqui, Logitor. Então, eu vou rodar novamente o modelo. Podem notar aqui que agora eu não vou precisar, usando essa função aqui, eu não preciso colocar ali a família binomial, porque ele já assume que é uma regressão logística. Então, eu tenho aqui o valor do odds ratio, que é a razão de chance. Então, o que isso está me dizendo é que uma pessoa que acha que os brasileiros estão se preocupando demais tem 1,9 mais chance de aprovar o governo Bolsonaro no combate à pandemia do que uma pessoa que acha que os brasileiros estão se preocupando de maneira correta.
E eu posso, inclusive, transformar essa relação a partir da fórmula que a gente viu na nossa aula passada, que é 1 menos odds ratio vezes 100. Então, esse valor vai ficar 1 menos 1,9 é 0,9 vezes 100 é igual a 90. Ou seja, dizendo de outra forma, a mesma coisa, a pessoa que avaliou que acha que o brasileiro se preocupa demais, ela tem 90% mais chance de aprovar o governo brasileiro do que as pessoas que acham que o brasileiro está se preocupando da maneira correta. Eu posso aqui criar um vetor a partir daquela outra fórmula e ver esse dado de maneira mais clara aqui. Eu tenho outras estatísticas de ajuste do modelo. Bom, e daí por fim aqui o modelo 6 eu vou incluir uma outra variável independente que é a idade, que é uma variável contínua. Então eu criei aqui, tenho o modelo 6, eu tenho aqui as estimativas, né? Como eu falei mesmo, a estimativa é que a minha hipótese é que quanto mais velha a pessoa, maior a probabilidade dela aprovar o governo Bolsonaro. Então eu vou usar aquela minha função assim, logitor ali de novo, para me dar a razão de chances. Eu tenho esse valor aqui, no caso aqui, 1,008. Se eu fizer o cálculo da mesma forma, eu vou fazer 1 menos 1,008 vai ser igual a 0,008, né? Vezes 100 igual a 8, né? Acho que sim. De uma ajuda aqui para os universitários. Ele não reconhece a vírgula, né? Tem que ser 0 ponto. Não, é 0,8, né? Opa. O erro sério aqui de matemática. 0,8. Isso quer dizer o quê? Que a cada um ano acrescido de idade, a pessoa tem uma probabilidade de 0,8% a mais de aprovar o Bolsonaro no combate à pandemia. Interessante, né? É um vetor para a coisa ficar mais clara aqui. Aqui eu estou vendo aqui os valores. Isso aqui vocês podem até fazer, mas é só para validar os resultados criando uma amostra criando no caso, para validar o resultado de uma regressão logística, a gente tira uma amostra dos dados, faz o mesmo modelo e vê se os resultados se assemelham ou não, se não está se dando só pelo acaso. Mas é basicamente isso, gente. Desculpe aí os barulhos aí externos. Mas é basicamente isso aí sobre a aplicação do R para análise de regressão linear e de regressão logística. É isso. Muito obrigado. Gente, bom final de semana aí e boa até semana que vem.